Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo a mais um estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. Abra sua Bíblia no capítulo 7, versículo 14, para continuar nosso estudo desse Evangelho. O episódio descrito nos primeiros 13 versículos do capítulo 7 aconteceu durante a festa dos tabernáculos em Jerusalém, quando os irmãos de Jesus sugeriram que ele fosse à festa. Eles queriam ajudar Jesus a programar sua agenda, e Jesus deixou claro que eles não determinariam quando nem como Jesus agiria. Jesus demonstrou que Deus tinha uma programação para a vida dele. O Pai já tinha programado se ele iria para a festa ou não. E se ele fosse, o Pai já sabia como e o que ele faria por lá. Depois que seus irmãos saíram para a festa, o Senhor decidiu ir. Ele foi secretamente. Pelas Escrituras, percebemos que na maior parte destas festividades, Jesus ficou isolado. O versículo 14 conta que lá pela metade da festa, Jesus se deixou ser percebido e aí começou a ministrar em Jerusalém. Os primeiros versículos do capítulo 7 também sugerem que Jesus tinha se afastado da Judéia, porque os líderes religiosos tinham se tornado ainda mais hostis e estavam planejando matá-lo. E como, de acordo com a programação do Pai, ainda não tinha chegado a hora da morte de Jesus, ele foi à festa, mas secretamente. No versículo 14 lemos o seguinte: quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Então, na metade da festa, Jesus se fez aparecer e começou a ensinar no templo. Aqueles que o ouviram ficaram espantados com a sabedoria com a qual ele ensinava e perguntavam de onde vinha tanto conhecimento. Como um homem podia ter tanta instrução sem nunca ter estudado? Eles estavam se referindo ao conhecimento das Escrituras. Como Jesus podia ensinar daquele jeito se nunca tinha frequentado a escola dos rabinos? Jesus respondeu à inquietação deles com uma das maiores declarações a respeito do seu ensino. O meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. O ensino de Jesus vinha de Deus. Então Jesus fez uma afirmação que levantou uma questão polêmica. Até hoje temos de enfrentar esta questão quando afirmamos que os 66 livros da Bíblia foram inspirados por Deus. As pessoas duvidam. Dá para perceber pelos olhos delas que estão duvidando. A questão é, como sabemos que é verdade? Como podemos provar isto? O versículo 17 é a resposta de Jesus para estas perguntas. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. O que Jesus quis dizer? Ele quis dizer que, se você buscar o seu ensino disposto a fazer a vontade de Deus, então verá a vontade de Deus revelada nas palavras de Jesus, e obedecendo ao seu ensino, você chegará à conclusão que suas palavras são de Deus, e que jamais poderiam ser palavras de homem. É muito importante que tenhamos isto em mente quando somos questionados a respeito da inspiração divina das Escrituras. Como podemos provar que a Bíblia é a palavra de Deus? Como podemos provar que o ensino de Cristo é o ensino de Deus Pai? Bem, as pessoas podem buscar a resposta em seminários, universidades, bibliotecas ou nos estudos de semântica ou arqueologia, mas o que Jesus diz tem a ver com fé. Ele disse: busque a palavra de Deus com a disposição de obedecê-la e praticá-la, e aí então você saberá. É impressionante. Isto não tem nada a ver com uma abordagem intelectual. Há séculos, os intelectuais dizem que quando conhecerem, praticarão.
Eles dizem que precisam ser racionalmente convencidos. Racionalmente convencidos para submeterem sua vontade e obedecerem. Já falamos sobre isso durante esse estudo. Ver para crer. Toda a Bíblia, e não apenas Jesus, enfatiza constantemente que não é assim, não é ver para crer. É justamente o contrário, é crer para ver. Davi afirmou no Salmo 27, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. É assim que funciona. Você crê, tem esta convicção ou confiança que o leva a ver. Nesse texto de João temos o mesmo conceito, só que de maneira mais prática. Aceite o ensino de Jesus e se você se dispuser a fazer a vontade de Deus, acabará conhecendo e tendo certeza. Fico impressionado ao pensar em tudo o que nos espera depois que praticamos a palavra de Deus. Em João 13, quando Jesus lavou os pés dos apóstolos e ensinou sobre ter um coração pronto a servir, ele próprio deu o exemplo, lavando-lhes os pés. Eles deveriam amar uns aos outros com a mesma atitude de servidão que durante 3 anos viram em Jesus. Apenas conhecer e saber que precisamos ter esta atitude de serviço diante do próximo não é suficiente. Saber tudo sobre um relacionamento amoroso baseado no dar mais do que receber não traz nenhuma satisfação. Mas quando você põe em prática, as coisas começam a se esclarecer. E você passa a realmente conhecer e saber do que Jesus estava falando. Hoje temos a tendência de supervalorizar o conhecimento. De acordo com o conceito reinante, o conhecimento é uma grande virtude. De certa forma, isso até se aplica em algumas áreas. Mas, quando entramos na esfera espiritual, quando falamos do tipo de vida que Cristo tentou mostrar ao mundo, definitivamente esse conceito secular não tem o mesmo valor. De acordo com os valores de Jesus, muito conhecimento sem aplicação não é uma virtude. O que realmente importa é o que você faz com o que passou a conhecer. É a aplicação do conhecimento. É isto que realmente traz virtude. Todos os evangelhos nos mostram o que existe por trás da porta do fazer, do praticar. A primeira epístola de João nos fala sobre certeza da salvação. Como podemos ter certeza que realmente cremos? João repete várias vezes em sua epístola que realmente sabemos quando fazemos aquilo que agrada a Deus, quando permanecemos nos seus mandamentos. É assim que sabemos. A certeza da salvação está por trás da porta do obedecer. Com Jesus aprendemos que existe mais uma coisa por trás da porta do praticar ou obedecer. Como podemos saber que o ensino de Jesus é a palavra de Deus? Quando você o praticar, saberá. Deixe-me ilustrar o que acho que Jesus quis dizer. Vamos considerar, por exemplo, o seguinte ensino de Jesus. Há maior felicidade em dar do que em receber. Foi o apóstolo Paulo quem citou essas palavras de Jesus conforme está registrado no capítulo 20 do livro de Atos. Ele sugeriu que devemos trabalhar com nossas mãos e ter um ganho para nosso próprio sustento e de nossas famílias. Assim, aprenderemos o que Jesus quis dizer por a maior felicidade em dar do que em receber. Se você trabalha e tem uma renda, tem condições de dar e pode aprender como é esta bênção sobre a qual Jesus falou quando declarou a maior felicidade em dar do que em receber, então você realmente vai descobrir algo muito especial para a sua vida. Como a maioria dos pastores, eu também dou muito aconselhamento para casais e tenho compartilhado este versículo com a maioria deles. O que tenho observado depois de conversar um pouco com cada um desses casais é que a maioria dos cônjuges inicia o relacionamento pensando no que vai ganhar ou o que vai tirar daquela relação. Os dois estão preocupados em receber e não em dar. E os desafio a práticas dessas palavras de Jesus é a maior felicidade em dar do que em receber. Isso também vale para o casamento. Também os desafio a que enfrentem este relacionamento, não pensando no que podem tirar dele para si, mas com o que podem contribuir, o que podem dar. Não tenha em mente sempre o que você pode conseguir do seu cônjuge. Durante o dia, ao invés de ficar pensando o que seria bom que ele fizesse para você, pense no que você pode lhe dar ou fazer por ele. Concentre-se nas necessidades dele ou dela.
Acredito que o egoísmo seja o problema número 1 dos casamentos hoje. E é claro que o antídoto para este problema é o altruísmo. Ou seja, quando pensar no seu casamento, pense nas palavras de Jesus. Há maior felicidade em dar do que em receber. Depois de compartilhar esse ensino com os casais, geralmente uma semana depois, eles me contam que o casamento deles se transformou e que este é o melhor conselho que já ouviram em toda a vida. Sabe o que digo? Que existe mais de 500 outros ensinos de Jesus no Novo Testamento e que esse é apenas um deles. E que se eles gostaram do resultado desse único conselho, tenho mais 499 que causam o mesmo impacto e que estou ansioso para compartilhar. Acho que é desta forma que provamos que o ensino de Jesus vem de Deus. Não é apenas se familiarizando com o texto, nem estudando as fontes daquelas palavras para garantir a validade do ensino. Jesus diz que se você quer conhecer suas palavras, deve praticá-las, porque é através da prática que você vai conhecê-las. Quando você aplica na sua vida um único ensino, você vê os resultados no seu casamento e no relacionamento com seus filhos, com seus pais e com as pessoas com quem trabalha. Aí, acaba querendo aprender mais e mais. E quando isto acontece, logo está qualificado para expressar sua opinião, se o ensino de Jesus vem ou não de Deus. Esta é uma boa maneira de abordar a questão da inspiração divina das Escrituras. Como você sabe que as Escrituras são inspiradas por Deus? Estudando a Bíblia de capa a capa. Bom, decorando versículos. Tudo isso é muito bom de fazer. É bom ler a Bíblia de capa a capa. É bom decorar versículos. Mas é bom fazer o que estamos fazendo agora. Estudar a Bíblia. Mas se você quer provar que essas palavras são espírito e vida e que podem criar vida em você, se você quer ser convencido que são as palavras do próprio Deus e que são vida, tenha no seu coração a disposição de praticar as verdades bíblicas que tem aprendido até agora. O processo é exatamente contrário ao da abordagem intelectual. Quando você a partilhar, quando você a praticar, aí você vai saber. Você não vai praticar porque a conhece, mas vai conhecer porque a pratica. O diálogo entre Jesus e aquelas pessoas continua. Nós vamos estudar um pouco mais no próximo programa. Jesus é caracterizado como um homem da verdade porque ele não fala de si só, nem faz o que é do seu interesse. Como já vimos, ele é um com o Pai. E temos a oportunidade de ter esse um com o Pai em nossa vida. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.